Eu vim de uma caminhada agora e eu estava meditando quando Ezequiel estava à beira do rio Quebar e quando ele tem uma visão e ele recebe de Deus uma direção, ele recebe de Deus algumas explicações, ele recebe de Deus algo que ele precisava receber da parte de Deus. E muitas vezes nós estamos num lugar rotineiro, às vezes nós estamos no mesmo emprego, no mesmo lugar, na mesma família, na mesma vizinhança, na mesma cidade, no mesmo estado. Nós estamos num lugar costumeiro, mas aí tem um dia em que o Senhor se apresenta para nós. Aí tem um dia que o Senhor fala conosco de forma muito especial. Aí tem um dia que o Senhor fala conosco de uma maneira que Ele nunca falou. E vindo de uma caminhada também eu me lembrei quando mais jovem eu fazia um programa de rádio. E eu lembro que certo dia no programa de rádio eu fui ler uma mensagem. E aquela mensagem falava de uma rotina. Aquela mensagem falava do que aquela pessoa fazia, de como ela acordava, como ela comia, como ela trabalhava, como ela fazia as coisas. E tem uma hora que ela fala assim, olha, agora eu vou dormir. Se eu vou acordar, eu não sei, mas eu sei que se eu acordar com Deus, o infinito será o céu para mim. É tremendo. Eu lembro que naquele dia houve uma repercussão daquela mensagem, porque ela tocou muitas pessoas, inclusive ela tocou a mim também, porque falava de uma rotina, falava de incluir Deus na rotina, no acordar, no levantar, no comer, no trabalhar, no se esforçar, no praticar algo que se gosta de fazer, é incluir Deus. E ela diz, boa noite, porque eu vou acordar. E se eu não acordar aqui, eu vou acordar nos braços de Deus. Porque o autor daquela mensagem que eu li naquela noite, naquele programa de rádio, me impactou e impactou tantas pessoas, porque muitas pessoas têm deixado de incluir Deus naquilo que elas vão fazer. E é interessante que quando nós incluímos Deus naquilo que nós vamos fazer, aquilo se torna algo espetacular, algo tremendo quando nós conseguimos colocar Deus naquilo que nós fazemos. O texto bíblico, num dos evangelhos, né? No evangelho, onde fala que Jesus ele vai convidar os discípulos e vai dizer que ele, antes do convite aos discípulos, ele faz com que eles tenham uma experiência. Porque diz que ele pega o barco de Pedro, ele prega no barco de Pedro. E depois ele manda Pedro lançar as redes. E Pedro fala, os discípulos falam, Senhor, nós pescamos uma noite inteira e nada apanhamos. Mas eles dizem assim, sobre tua palavra, eu lançarei a rede. Quando nós incluímos Jesus, as coisas ficam diferentes. E diz que eles lançam as redes. Eles haviam pescado a noite inteira e nada tinham apanhado, mas quando eles lançam a rede, segundo a palavra que Jesus fala para eles, vai dizer que eles pegam as redes e quando eles puxam as redes, diz que as redes elas vieram cheias de peixe e eram
eram tantos peixes que eles precisavam convidar mais alguém, mais algumas pessoas, convidar mais barcos para que pudessem distribuir o peso daquela grande pesca. E é assim que acontece quando nós incluímos Jesus na nossa vida, quando nós conseguimos ter como prioridade ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor está nos ensinando a fazer. Pedro, sendo pescador, um homem experiente na sua profissão, ele não tinha conseguido apanhar peixes, ele estava cansado, e quando ele estava lavando as redes para ir embora descansar, Jesus tem um encontro com ele, pega o barco dele, e depois que Jesus usa o barco naquela pregação, Jesus fala: lançai as redes, vai a mar alto, e sobre a minha palavra lance a rede. Ao princípio, os discípulos ficaram temerosos. Pedro ficou temeroso de lançar as redes porque estavam cansados. E muitas vezes nós confiamos na nossa própria habilidade, na nossa própria profissão, naquilo que nós nos formamos, naquilo que nós estudamos e nos garantimos naquilo. Querido, nós podemos ter toda a habilidade, mas muitas vezes nós vamos falhar em alguma coisa. Aí Jesus quer mostrar para Pedro, Jesus quer mostrar para os discípulos o que eles precisavam aprender, é que segundo a voz de Jesus, é que quando o Senhor fala conosco, que nos dá uma direção, pode até estar dando errado, mas à medida que Jesus fala e nos dá uma palavra de direção, pode ir porque vai dar certo. Pode ir porque vai dar certo. Eu vou repetir. Pode ir porque vai dar certo. Porque enquanto você confiou nas suas habilidades, enquanto você confiou naquilo que você sabia, deu errado. Mas quando você, segundo a palavra do Senhor, for pescar mais uma vez, for lançar a rede mais uma vez, vai dar certo. E a palavra para você nessa hora é: lance as redes mais uma vez. Lance as redes mais uma vez, porque segundo a palavra de Jesus para você, vai dar certo. Segundo aquilo que Deus te direciona, vai dar certo. A pescaria não tinha sido boa durante a noite, eles estavam cansados, e quem sabe você esteja cansado e sobrecarregado, mas Jesus, como falou para os discípulos, falou para Pedro, falou para aqueles homens: jogue as redes segundo a minha palavra, e a rede veio cheia, a rede veio tão cheia que eles tiveram que repartir aquilo que eles estavam recebendo, aquilo que eles conseguiram conquistar. Então eu quero dizer para você: tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Talvez você esteja desmotivado com alguma coisa, desmotivado com alguma situação, desmotivado porque você já tentou tanto, tentou tantas vezes, tentou um tempo muito razoável, e você se cansou e disse: eu vou embora, vou deixar isso para lá. Mas tem uma palavra para você que foi a mesma que Jesus falou para aqueles discípulos: lançai as redes, mas agora vai além, vai a mar alto e lance as redes, porque a nossa
confiança vai gerar resultados. A nossa confiança, nossa disposição em obedecer um direcionamento de Deus para a nossa vida vai fazer com que na nossa vida haja multiplicação, vai fazer com que na nossa vida haja o extraordinário de Deus para nós. Quem sabe você esteja cansado, fadigado por uma noite inteira de pescaria. Ora, Pedro e aqueles discípulos, aqueles homens, eles eram peritos em sua profissão, eles eram alguém com habilidades tamanhas, eles conheciam o vento, eles conheciam onde estavam os cardumes, mas naquele dado dia, naquela madrugada, eles não sabiam onde estavam o cardume. Talvez os peixes realmente não estivessem ali, mas quando eles lançaram a rede mais uma vez, os cardumes, quem sabe, foram avisados para estar ali na rede de Pedro. E foi grande a pescaria, foi grande a provisão, foi grande o que eles puderam presenciar. Então, minha palavra para você hoje é: tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Vou dizer novamente: tente mais uma vez, lance as redes, porque eu tenho certeza que, segundo a palavra de Deus para a tua vida, segundo o direcionamento de Deus para a tua vida, vai dar certo sua pescaria, porque dessa vez você não vai estar confiado na sua habilidade humana, dessa vez você não vai estar firme nas suas convicções, mas você vai entender que tem um direcionamento especial de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você: não desista daquilo que Deus tem te mandado fazer, aquilo que Ele tem te direcionado. Sabe, muitas pessoas têm estado num momento de muita aflição. Eu hoje conversava que, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas perderam o rumo da vida, muitos tiveram muitas perdas na área profissional, familiar, financeira. Não importa aquilo que deu errado para você, o que importa é que você precisa tentar mais uma vez, e nessa tentativa, segundo a palavra de Deus para Pedro, a rede vai vir cheia de peixes. Você precisa estar animado, você precisa estar animada para lançar a rede, para fazer a sua parte. Talvez você por muito tempo fez muita coisa, mas fez somente confiando nas suas habilidades. Mas eu quero agora convidar você a lançar essas redes, porque eu tenho certeza que nesse lugar profundo que Deus te manda jogar as redes, naquilo que Ele te manda fazer, naquilo que Ele te direciona, com certeza tem provisão para a tua vida, com certeza tem um novo momento para a sua vida, com certeza tem um novo rumo para a tua vida, porque quando nós conseguimos entender o direcionamento para a nossa vida, nós vamos ser mais felizes, nós vamos ser mais autênticos, nós vamos ser mais pessoas melhores, nós seremos pessoas melhores. Sabe, o que eu contei para você no início foi que num programa de rádio eu contei a história, eu contei aquele texto, eu li aquele texto de uma pessoa que havia incluído Deus na sua rotina, no seu amanhecer, no seu comer, no seu trabalhar, no seu participar de tantas coisas. Mas que no final ela diz: eu vou dormir agora, se eu vou acordar eu não sei, se eu vou acordar aqui ou no além,
Eu não sei, mas eu quero dizer que acordar nos braços do Senhor será céu para mim. Eu te falei no início que muitas pessoas foram impactadas com aquela mensagem que eu li naquela noite. E eu quero dizer que você possa incluir aquilo que precisa ser incluído. Incluir aquilo que está faltando, assim como aquele texto que eu li há anos atrás e que teve muita repercussão numa rádio. Enquanto eu caminhava hoje, Deus me fez lembrar desse texto que eu li, eu não lembro mais dos detalhes. Sabe por quê? Porque esse texto um dia, ele ficou num carro, numa carona que eu peguei. Eu sei que foi propósito de Deus para aquela pessoa, para que aquela pessoa também lesse aquela mensagem e pudesse entender que ela precisava incluir Deus na sua rotina. Inclua Deus no seu trabalho, inclua Deus nas coisas que você faz e você vai ver que quando você lançar as redes, elas vão vir cheias de peixes e elas vão vir com algo que você talvez tenha esperado durante uma noite e que não teve resultado, mas segundo a palavra de Jesus, você pode ter certeza que terá resultado, que você possa fazer como aquela pessoa do texto que eu falei no início, que ela incluiu Deus em toda a sua rotina e ela foi vitoriosa todo o tempo, porque ela sabia, ela tinha certeza, pelo qual motivo ela vivia, pelo qual motivo ela estava aqui nessa terra. Ela sabia que na sua rotina precisava ser incluído aquilo que Deus tinha estabelecido de propósito para ela. Então eu quero dizer para você, saiba o propósito pelo qual você nasceu, o propósito pelo qual você acorda todos os dias. E eu quero dizer, lance a rede mais uma vez, porque você será bem-sucedido, porque você não vai confiar nas suas habilidades, mas você vai incluir Deus na sua rotina e você vai ver que vai ser tudo diferente. Quero deixar um abraço e um beijo e dizer para você, tente mais uma vez.